Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia todo desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: Esses últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, para ser compreendido, nós precisamos colocar para vocês o que é a miséria, um pecado terrível chamado inveja. Ao concluir a parábola, o patrão pergunta ao empregado: Estás com inveja porque estou sendo bom? Então essa é a chave de leitura da parábola inteira. Se nós queremos entender, nós precisamos entender o que é inveja. Então vamos lá, vamos compreender o que é inveja e depois a gente volta para a parábola e para a aplicação na nossa vida. A inveja é um dos 2 pecados, digamos assim, pecados capitais, que o demônio, o diabo, Satanás pode realizar. Se você for ver a lista dos 7 pecados capitais, não é? O diabo não é capaz de fazer nenhum deles propriamente, no sentido próprio da palavra. Por exemplo, preguiça. O diabo não tem preguiça, ele não tem corpo. Luxúria, também não, ele não tem corpo. O diabo não fica bêbado, não come demais, não tem gula, não é? E assim por diante. Os vários pecados capitais não podem ser realizados no sentido próprio da palavra pelos anjos. Mas existem 2 pecados que podem ser realizados pelos anjos: a soberba e a inveja. E é exatamente a inveja que move toda a história de perdição. Existe uma história de salvação, que vem de Deus, e existe uma história da perdição, que é a história do reino de Satanás entre nós. Vamos explicar o que é inveja. A primeira coisa que a gente enxerga quando fala de inveja é que a inveja é uma tristeza que a pessoa sente quando vê que o outro foi abençoado, foi agraciado,
que o outro está se dando bem, que o outro está recebendo coisas boas. Ou seja, eu recebo algo e o meu irmão, que não recebeu, ao invés de se alegrar comigo, fica triste. Essa é a primeira coisa. Ou seja, existe um descontentamento, uma rejeição da alegria do outro, da bênção que o outro está recebendo. Mas isso por quê? Qual é a raiz disso? Por que é que existe em nós a inveja de ver que alguém tem mais? Alguém recebeu mais? Quando eu vejo uma pessoa que é mais inteligente, mais talentosa, tem mais saúde, tem mais beleza, tem mais bens materiais. Quando eu vejo que uma pessoa recebeu um cargo acima do meu, e eu não recebi. Quando a pessoa recebe de Deus um dom e eu não recebo, por que é que isso me causa um mal-estar? Por que é que isso causa em mim uma inveja? Por quê? Porque existe uma vontade de singularidade, ou seja, de ser especial. Essa palavra singularidade, ela é importante para a gente entender a dinâmica da inveja. São 10 filhos. Vamos pegar o exemplo, sei lá, dos filhos de Jacó. Eram 12 filhos. Benjamim não entra na conta porque ele não estava no meio da confusão, não é? Mas os 10 filhos de Jacó olham para José, e José era agraciado pelo pai. Jacó amava José mais do que os outros. E não somente, o ingênuo do José tinha sonhos, e ainda nos sonhos, ainda contava os sonhos, esse que era o pior. Eu sonhei que eu estava no meio e de repente vocês todos estavam se inclinando diante de mim com meu pai e minha mãe. Os irmãos ficaram perplexos. Imagina, agora, papai e mamãe vão se inclinar diante de você? Quem que você acha que você é? E ficaram cheios de inveja. Inveja por quê? Porque José tinha mais. Ele tinha uma túnica colorida recebida pelo pai. Ele tinha o amor do pai, que era mais. Mas padre, não é injusto, é injusto. O Jacó, ele tinha que ser justo, ele tinha que amar os 12 filhos igualzinho, um como o outro. Mas quem foi que disse que tem que ser essa lei? Deus não é assim. Deus privilegia pessoas. Você acha que Deus deu a Nossa Senhora a mesma coisa que deu a você? Você nasceu imaculado? Ela nasceu. Desde o momento da sua primeira concepção, Satanás nunca pôs as mãos nela. Nós vivemos aí brigando com Satanás o dia inteiro. Ela recebeu mais graça, mais bênção, mais dons de Deus no momento da sua concepção do que todos os anjos e todos os santos juntos. Deus tratou Nossa Senhora de forma diferente. E você acha isso injusto. Você quer corrigir Deus. Você quer chegar e dizer assim: Deus, vem cá, deixa eu ter uma conversa com você. Está errado. Você não deveria ter privilegiado Nossa Senhora. Tem que ser todo mundo igual, senão é injusto. Primeiro, não é injusto. Por quê? Porque quando Deus deu mais a Nossa Senhora, Ele deu a nós também. Quando Deus deu mais a Nossa Senhora, Ele fez isso para a nossa salvação. Nós temos Nossa Senhora. Ela é nossa mãe. Perguntaram para Santa Teresinha,
O dia dela está chegando aí, hein? Festa das Rosas no Carmelo, vamos lembrar. Já já eu dou o recado. Perguntaram para Santa Teresinha: Irmã Teresinha, se Deus desse a você a possibilidade de escolher ser Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus, ou de ser Teresinha, quem você preferia ser? Teresinha parou, pensou e disse: eu preferia ser Teresinha. E todo mundo: mas por quê? Você não quer ser Nossa Senhora, que é mais agraciada? É porque Nossa Senhora não tem uma mãe tão boa. Ou seja, Nossa Senhora é nossa mãe, Nossa Senhora é mãe de Teresinha. Mas quem que é a mãe de Nossa Senhora? É Santana, é inferior. Então, quando Deus dá mais a Nossa Senhora, Ele deu mais a ela para que isso redunde em bênção para nós. Deus privilegia para que isso seja bênção para os outros. Por que é que Deus privilegiou José? Porque José foi fonte de salvação para os outros irmãos. Deus privilegiou José, porque José, escravo no Egito, tornou-se depois o vice-rei do Egito, salvou o Egito da fome e salvou todo o povo de Israel. Então aquele privilégio que Deus deu a José, aquele amor que Deus deu a José, aquele a mais que Deus deu a José, transbordou, redundou em bênção para os outros irmãos. E os outros irmãos não estavam entendendo isso. Os outros irmãos não entenderam que quando Deus privilegia uma pessoa e cobre de bênçãos especiais essa pessoa é para nós. Nossa Senhora é minha. Que bom que Ele privilegiou. José é salvação para todos os irmãos. Que bom que Deus o privilegiou. Deus privilegiou muitas pessoas ao longo da história. E Satanás, que queria ser o privilegiado, Satanás, que queria ter uma singularidade, odeia. É mau e assassino desde o princípio. Meus queridos, foi por inveja de Satanás que o pecado e a morte entrou no mundo. Sim, porque Satanás e os seus demônios sabem que você pode um dia ver Deus, e ele nunca verá. Satanás, Lúcifer e os seus demônios sabem que ele jamais verá Deus. Nunca. Os demônios nunca viram a Deus e nunca verão. Mas lá no céu tem um trono com o seu nome, e você poderá ver a Deus. E ele se morde de inveja, e ele quer fazer de tudo para impedir que isso aconteça. Foi por inveja de nossos primeiros pais e inveja de nós que o pecado entrou no mundo. Satanás sabe que você foi feito para ser santo e ir para o céu. Ele tem inveja e combate. Como Satanás, como os irmãos de José jogaram José numa cisterna seca e depois o venderam para escravos, como escravos, e ele foi para o Egito, assim também os demônios nos jogam num poço, na cisterna do pecado, e nos mantêm escravos de nossas misérias, de nossos pecados, de nossa falta de amor e de generosidade. No entanto, Deus quer nos tirar, quer fazer de nós reis, vice-reis do Egito. E aqui está a luta da humanidade. A luta da humanidade está no fato de que Deus quer que nós o vejamos face a face no céu, e os demônios, por inveja, assassinos, maus,
mentirosos, querem que nós pereçamos. Portanto, foi por inveja que o pecado e a morte entraram no mundo. Foi por inveja que Caim matou Abel. Vejam, o primeiro ser humano, quando a gente diz, a morte entrou no mundo, vamos lembrar como é que a morte entrou no mundo. O primeiro ser humano que morreu, não morreu numa cama, velhinho, vovô, rodeado dos seus netinhos. O primeiro ser humano que morreu jovem, solteiro, assassinado pelo seu próprio irmão por inveja. Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja que os irmãos venderam José para o Egito. Foi por inveja que Saul quis matar Davi. Foi por inveja que os fariseus entregaram Jesus à morte. Isso não é interpretação minha. O Evangelho de São João diz com toda clareza que os fariseus tinham inveja de Jesus. Foi por inveja que Jesus foi morto. Portanto, meus queridos, a inveja é um pecado assassino. É importante a gente enxergar isso. Porque a inveja não é um pecadinho qualquer. Não é um negocinho assim, um sentimentozinho de inveja. Eu tenho uma santa inveja. Não, não existe santa inveja. Não existe santa inveja. Toda inveja é pecaminosa. Por quê? Uma coisa é eu dizer assim, eu vejo uma pessoa santa e eu quero ser santa como ela, isso não é inveja, isso é uma aspiração. Se eu vejo uma pessoa santa e digo, eu quero também ser santo, isso não é inveja. Inveja é, eu vejo a pessoa santa e eu fico triste. E eu digo, desgraçado, como que você foi ser santo e eu não sou? Porque eu quero uma singularidade para mim, eu tenho que ser especial. Quando Deus disse a Lúcifer que ele deveria trabalhar para que Nossa Senhora fosse o número 1, a primeira de todas as criaturas, a mais gloriosa de todas as criaturas, e ele seria sempre número 2, por inveja, ele teve ódio disto. E então, viu que a sua singularidade, ele queria ser o primeiro, estava sendo ameaçada. A inveja está baseada num desejo soberbo de singularidade. Eu tenho que ser especial. Para fazer um exemplo jocoso, que eu sempre brinco com a minha careca, né? Eu olho para vocês cabeludos e digo, miseráveis. Eles têm cabelo, eu não tenho. Eu quero a singularidade de ter cabelo mais bonito do que todos. Mas vejam, a cegueira, a soberba. Milhões de seres humanos são carecas e eu nunca me importei. Quando acontece comigo, eu começo a dizer, porque eu. Está entendendo a soberba? Milhões de pessoas sofrem o que você sofre há muitos séculos, sim ou não? Você tem sofrimento na sua vida, sim ou não? Bilhões de pessoas já sofreram o que você sofre, sim ou não? Você nunca se importou, mas como é com você, aí você fica todo ferido, dodóizinho, dizendo, como? Onde está Deus nessa hora? Porque eu, logo eu, o grande eu, o maravilhoso eu, o único eu, o singular eu. Olha a soberba. E aí eu olho para o outro, vejo que o outro tem o que eu não tenho e sinto inveja. E a inveja é assassina, porque para que aquilo saia e pare de me incomodar, eu quero matar quem é agraciado, eu quero acabar com quem é
abençoado, eu quero destruir quem recebeu os dons de Deus. Então vejam, meus irmãos, o que é que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos a importância e a gravidade do pecado da inveja. É um pecado satânico. E a inveja está em todos os lugares. A inveja, por exemplo, estava entre os 12 apóstolos. Quando Tiago e João, os filhos de Zebedeu, pediram os primeiros lugares para Jesus, os outros 10, muito virtuosos, ficaram com inveja. E começaram a discutir. E Jesus disse: entre vós não será assim. E no entanto, a inveja clerical é uma das realidades mais constantes em toda a história da igreja. Em toda a história da igreja, a inveja entre padres e bispos causou desgraças, mortes e destruições. Muitas obras de Deus foram destruídas por invejinha ou invejona. A inveja clerical. Mas não se preocupe, não somos só nós padres que fomos picados pela serpente, você também. O que é que nós temos que fazer para curar a inveja? Para curar a inveja, nós precisamos, no nosso coração, alimentar a gratidão. Gratidão por tudo que nós recebemos de Deus e por tudo aquilo que nossos irmãos recebem de Deus. Sabendo que se o meu irmão recebeu mais e tem mais, isso é um dom para mim. Isso é um dom para mim, isso é uma coisa boa, que Deus o abençoe. Nós celebramos ontem a memória do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Eu vou lançar agora terça-feira um curso sobre o Padre Pio, são 20 aulas, longas, mas muito interessantes, de um estudo que eu fiz ao longo de alguns anos a respeito da vida do Santo Padre Pio. Eu já era devoto do Padre Pio, mas o estudo nos últimos tempos me levou a enxergar a importância e a grandeza do Padre Pio na história da igreja recente. Eu repito aquilo que eu sempre digo a respeito do Padre Pio. Por que é que Deus mandou o Padre Pio nesse mundo? Para humilhar a nós padres, né? Não pode ser outra coisa. Ou seja, o homem é de uma santidade, é de uma capacidade de amar a Deus, com uma generosidade, de assumir a penitência, as dores, as chagas, o sofrimento, a perseguição, tudo quanto é tipo de desgraça cai em cima do homem e o homem alegre, fazendo piada. No momento mais trágico da vida dele, em que ele estava prisioneiro, não podia atender ninguém, não podia celebrar missa em público, ele só podia celebrar missa, não a capela, privada dentro do convento com um coroinha. Nem os frades podiam participar da missa dele. Ele chorando, porque os seus filhos espirituais estavam passando necessidade e ele não podia ajudá-los. O diretor espiritual dele, depois de um mês, ele ficou assim durante 2 anos, depois de um mês de ele sofrendo com aquilo tudo, perguntou: e então, como o senhor está vivendo? Ele dizia assim, mostrou todo o sofrimento que ele vivia, que era grande, dizia: eu estudo, eu rezo e faço confusão. Eu disse: como assim faz confusão? Eu faço piada e pego no pé dos outros frades mais do que antes. Um homem que sabe que precisa levar com leveza os dramas da sua vida. Ele sofria, mas sabia também carregar com leveza. Ora, quando eu olho para a santidade do Padre Pio, eu tenho que entender, gente,
Padre Pio é meu. Deus deu o Padre Pio para me agraciar. Deus privilegiou o Padre Pio. Eu não tenho a santidade dele, eu não tenho os estigmas dele, eu não tenho a missão dele, eu não tenho os carismas dele, eu não tenho nada daquilo que ele tinha. Mas ele é meu, porque Deus me deu o Padre Pio para iluminar o meu sacerdócio, e eu tenho um farol. Agora eu sei o que é ser um padre. No momento em que a igreja vive a maior crise de identidade do sacerdócio, Deus nos manda um padre que é um farol, para mostrar, ó, padre é isso aqui, o resto é bobagem. A atitude nossa diante dos agraciados, dos eleitos de Deus, é nos alegrarmos. Que bom que eu tenho um Padre Pio, que bom que eu tenho Nossa Senhora, que bom que eu tenho Santa Teresinha, que bom que eu tenho São José, que bom que eu tenho essas pessoas que receberam graças muito mais abundantes do que nós, porque eles são nossos. Deus os privilegiou para nós, porque Deus privilegiou o seu Filho encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. No dia do batismo de Jesus, abre-se o céu, desce o Espírito Santo e Deus diz: eis o meu Filho muito amado, mais amado do que vocês todos aí, no qual eu coloquei toda a minha complacência. Deus privilegia Jesus para nós, Jesus é nosso. Então nós temos que nos alegrar com o privilégio dos outros. Deus não nos trata todos iguais. Mas padre, está escrito, está na escritura que Deus não trata as pessoas com discriminação, com distinção. Não, Ele não discrimina, não é discriminação, é eleição. Discriminação seria o quê? Seria uma forma de você distinguir injustamente as pessoas. Quando eu chego e digo que o Ministério de Música tem uma voz muito mais bonita do que a minha, eu não estou discriminando o Padre Paulo, eu estou simplesmente reconhecendo a graça que Deus deu a eles e não deu a mim. Quando eu digo que aqui nessa igreja a única pessoa que pode consagrar o corpo e o sangue de Cristo, nesse momento sou eu, além do Padre Overlan, que está no confessionário, né, claro, mas sou eu. Isto é um privilégio, mas é um privilégio para vocês, que tem um padre, para perdoar os pecados no confessionário, para dar a Eucaristia. Satanás tem raiva disso, e por isso Satanás vem contra os padres, e por isso Satanás vai contra aqueles que são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Então, meus queridos, a parábola do Evangelho de hoje, ela nos ensina que Deus parece tratar todo mundo igual, mas trata todo mundo diferente. Trata todo mundo igual, Ele deu o mesmo salário para todo mundo, mas não foi igual, porque o trabalho de um foi maior e do outro foi menor. Então uns foram privilegiados. E quem não foi privilegiado não deve reagir com inveja, mas deve reagir com gratidão, de dizer que bom, esses privilegiados são uma bênção para nós. E essa é a catolicidade da igreja. A maravilha de nós sabermos que nós somos membros do mesmo corpo. Quando um membro do corpo é honrado, o corpo inteiro se alegra. Quando você pega o rei e coloca uma coroa de joias na cabeça do rei, o corpo inteiro se alegra, não só a cabeça. Jesus é a cabeça do nosso corpo, é a cabeça privilegiada, mas nós somos um só corpo. Portanto, quando Deus vai e honra um membro do corpo e coloca um anel precioso em um dedo, os outros 9 dedos não devem ficar com inveja, mas devem se alegrar porque são membros do mesmo corpo. O que é que Satanás faz? Vê a singularidade,
de um dedo que tem um anel precioso e quer cortar o dedo. É assassino. Não, nós temos que nos alegrar porque somos membros do mesmo corpo. E quando um padece, todos padecem. Quando um é honrado, todos são honrados. E é esse o evangelho desse domingo. Vejam como nós fomos lá longe, na criação, nos anjos, Adão e Eva, etc, etc. Mas foi uma luz, uma chave de leitura importante para você entender o que é que o evangelho quer nos ensinar e, sobretudo, para você viver na sua vida a gratidão de saber que Deus elege, Deus tem seus eleitos, seus privilegiados, e que isso é uma grande graça para todos nós, membros do mesmo corpo.